Nós temos nos empenhado muito, não, no nosso processo de oração. E aqui na Figueira, em Aurora, tem havido muitas oportunidades, como encontros de oração e tudo isso, que têm sido muito bem realizados. E dos quais se tem observado muitos resultados espirituais. Então, nós gostaríamos hoje de fazer algumas considerações sobre o silêncio, porque quanto mais nós amarmos o silêncio, melhor será a nossa oração. Então, a nossa oração pode ser muito boa, nossa oração pode ser muito bem feita, nossa oração pode ser correta e de coração, como a maioria faz. Mas ela pode ser ainda melhor quando nós amarmos mais o silêncio. Isto é uma verdade, é uma lei, e como nós estamos tão empenhados em seguir essas aparições, estamos tão empenhados em orar, e sabemos que tudo que fazemos pode ser melhor, não é? Então nós não estamos dizendo que não estejamos à altura. Não, está tudo correndo muito bem, tanto assim que Maria está prolongando as suas aparições. Mas quando nós amamos o silêncio, não quando fazemos o silêncio porque somos obrigados, ou porque o silêncio é pedido, então a gente faz. Quando a gente precisa pedir silêncio, talvez seja porque não amam o silêncio. Porque quem ama o silêncio não precisa de nenhuma observação. Porque se ele ama o silêncio, ele já está numa certa atitude naturalmente, que não é uma atitude de mutismo, mas é uma atitude natural dele. Então, se uma pessoa não fala coisas supérfluas, se uma pessoa não tagarela, se uma pessoa não fala coisas formais, inúteis, quer dizer que ela ama o silêncio. Não porque ela quer ficar quieta. Ela ama o silêncio, então, naturalmente, ela é silenciosa. Ou então ela só fala aquilo que tem que falar. Mas não fala nada de supérfluo. E quando nós chegamos no ponto de realmente amarmos o silêncio, a nossa oração tem mais valor. Não tem mais valor porque a gente ama o silêncio. Ela tem mais valor porque quando nós amamos o silêncio e cultivamos o silêncio, quando nós respeitamos o silêncio, tudo isso é energia que nós concentramos em nós. Quando nós somos silenciosos, nós concentramos energia em nós. E quando vamos orar, temos mais energia. Temos mais energia para enviar essa oração ao universo, ou para enviar essa oração a Deus. Então, por isso é que se diz que para fazermos uma boa oração, é melhor que nós amemos o silêncio. Se chegamos a fazer silêncio interior, a oração surge naturalmente. Se nós fazemos o silêncio interior, se nós conseguirmos isso, é isso que nós teríamos que estudar um pouco hoje. Se nós conseguirmos o silêncio interior, veja que não é mutismo, não é não falar, é o silêncio interior. Se nós conseguirmos o silêncio interior, a oração surge naturalmente. Então você pode não estar no horário da sua oração,
Você pode não ter planejado orar. Você pode estar em alguma atividade, mas se você está em silêncio interior, a oração surge naturalmente. E quando você vê, está orando. Isto é o resultado do silêncio interior. Então veja que é muito importante. Então, quem tem entre suas tarefas a tarefa de orar, como é o caso deste grupo em geral, e no caso dos monastérios, é a tarefa do monastério orar. Não tem outra tarefa mais importante em um monastério que orar. Um monge vive para orar. Agora, então ele tem que ter uma relação com o silêncio já amadurecida, que é para ele conseguir orar enquanto está fazendo outras coisas compulsórias, compreende? Um monge no monastério tem muitas coisas compulsórias para fazer, porque ele tem que manter o monastério limpo, organizado. Tudo isso dá um trabalho externo. E quando existe uma quantidade considerável de trabalho externo, é muito bom que o monge não pare de orar por causa disto. Mas para ele orar enquanto está trabalhando, para ele orar enquanto está varrendo, está cozinhando, está recebendo uma pessoa, está recebendo um hóspede, para ele orar ao mesmo tempo, precisa que ele já tenha feito um silêncio interior. Porque aí, enquanto ele está fazendo algo externo, enquanto está fazendo algo rumoroso, não está deixando de orar. É nisto que a gente quer chegar. Porque a necessidade de oração hoje no planeta é muito grande. Orar nesse planeta é uma prioridade, porque o planeta realmente está à beira de coisas muito graves, e a humanidade nem se fala. Agora, então o planeta precisa muito de oração. E hoje, aparentemente, nós temos muitas razões para trabalharmos, inclusive para a subsistência. Mas hoje a necessidade maior que existe, tanto para o planeta quanto para a humanidade, é a oração. Porque realmente é a oração que pode ainda controlar relativamente o que está se passando. Então, nós temos aí comunicados, temos transmissões em que nos dizem só resta orar. Na situação atual, só resta orar. Só a oração poderia resolver o problema planetário e só a oração poderia resolver o problema da humanidade. De falta de contato com o alto, de falta de contato com os mundos superiores ou com seu próprio interior. Então, nós temos aqui, nos monastérios principalmente, mas na Figueira, temos como tarefa orar. E em diferentes circunstâncias. E aí então, seria muito oportuno que a gente trabalhasse um pouco mais o silêncio. Então vamos ver. Vamos então hoje dedicar esta sessão para que sejamos estimulados a amar o silêncio, não a fazer silêncio. É muito diferente. Então, quando a gente precisa pedir para fazer silêncio, é porque as pessoas não amam o silêncio. Se amassem, faziam isso naturalmente, espontaneamente. A hierarquia tem nos pedido orações diante de necessidades planetárias importantes, não? A hierarquia tem nos pedido orações pela África, sem dizer exatamente por quê,
Mas nós temos uma vaga ideia, não, de por que a África é tão necessitada de orações. E a hierarquia pede orações pela África. A hierarquia pede orações pelos seres indígenas, não só para os que estão encarnados, mas principalmente para aqueles que estão desencarnados. Isso são tarefas que nos foram dadas. Orações pela África, orações pelos seres indígenas, orações para que haja ecumenismo, para que haja respeito pela fé dos outros, para que se considere fé vários graus de fé. Então, oração para que haja ecumenismo, isto é muito importante, porque se há o ecumenismo, se há uma união entre todos os processos de oração, vai haver muito mais paz. Porque a oração que é milagrosa, a oração pode transformar este mundo em um mundo de paz. Mas aí, isto é uma tarefa. E quem assume isto, está assumindo realmente uma grande tarefa. E outra coisa que a hierarquia tem nos pedido é a oração pelos reinos da natureza. Os reinos da natureza, não reino mineral, vegetal, animal, humano e elemental. São 5 reinos da natureza que nós conhecemos e todos eles estão precisando de orações. Então aqui nós temos muitas razões para orar e como somos poucos orando, porque a humanidade nem pensa nisto, a humanidade nem tem hábito de orar. Fazem umas orações formais assim para se defenderem de qualquer coisa, mas é uma oração egoísta, não é uma oração a serviço de alguma coisa. Então há muito pouca gente que realmente ora. Tem muita gente que pede favor para Deus, pedem favor para Cristo, querem coisas para si, para suas famílias. Isso tudo é muito bom, como sabemos. Mas nós estamos buscando um outro nível de oração, que é o nível que realmente está sendo mais necessário neste momento. Agora, se eu estou fazendo o máximo que eu posso em matéria de oração, o que eu posso fazer mais? Você faça silêncio dentro de você, que a sua oração vai valer mais. A sua oração vai ser mais forte. A sua oração vai contar com aquela energia que você não está desperdiçando. Compreendem isto? Então, mesmo aqueles que oram seriamente, podem orar ainda melhor, se realmente conseguirem um relativo silêncio dentro de si, porque aí a oração vai ser muito mais energizada. Quando nós estamos orando, e quando estamos conscientes de que precisaríamos de mais silêncio interior, o ser humano vai se tornando cada vez mais receptivo a ideias novas. Então, aqui começamos a ver a repercussão do silêncio interior quando ele existe. Quando você começa a fazer silêncio interior, você começa a ficar mais receptivo. E isso é muito importante, porque sem silêncio interior, com aquela barulhada toda que nós temos por dentro, com todo aquele rumor, nós começamos a nos abrir e a aceitar ideias que já conhecemos, ideias com as quais temos uma certa afinidade. Mas para nós recebermos de boa vontade, com o coração aberto, uma ideia nova, é preciso um pouco de silêncio interior. Porque se nós não temos silêncio interior,
todo aquele barulho lá dentro, que são hábitos de falar inutilmente, que são pensamentos dispersos, né? Sentimentos desarrumados, tudo isso, isto tudo forma um barulho interior que rejeita uma ideia completamente nova. Porque aquele barulho lá dentro não permite que você receba a ideia com toda a sua, com todo o seu conteúdo. Você se recebe uma ideia nova, se entra em contato com uma coisa nova, se você está em silêncio interior, você recebe aquilo em maior proporção. Você está mais desocupado para abrigar uma ideia nova. Então, o silêncio interior é muito importante para você poder evoluir no mundo das ideias e no mundo da consciência. Se você não tem silêncio interior, se dentro de você é aquele barulho que você nem consegue parar de falar, não consegue não falar o que não é necessário, ficar falando coisas supérfluas, coisas sociais, coisas tolas, inúteis, né? Se isso tudo está acontecendo, você está com tal ruído dentro de você que uma ideia nova, uma ideia que venha realmente fazer com que você vire uma chave, você não escuta direito, você não percebe direito, ou você naturalmente se fecha, porque não tem lugar dentro de você para uma coisa nova. É como se você tivesse aquilo tudo lá dentro requentando sempre a mesma coisa. Requentando, como uma comida requentada. E se você tem silêncio interior, lá dentro começa a haver espaço. Porque com o silêncio, o que é inútil vai se dissolvendo. Então, se você se educa no silêncio, algo inútil dentro de você não tem mais vitalidade, não vai ser mais alimentado. Então, o controle da palavra, por exemplo, o controle do pensamento, o controle do sentimento, isto faz com que tudo aquilo que é inútil dentro de você, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que você assimilou de fora, mas que não veio da sua alma, isto tudo começa ali dentro a se dissolver. E você vai ficando mais disponível para ouvir ou para receber uma coisa nova para você naquela encarnação, e você receber. E você perceber que ali tem um valor. E não que você acha que tem um valor intelectual. Porque a pessoa intelectual acha que tem valor aquilo que diz, que coincide com o intelecto dela. Mas não é disso que se está falando. Você pode estar aberto e pode receber e pode ficar sensível por algo que não faz parte do teu mundo intelectual. Veja como isso é importante, porque uma lei espiritual que você não conhecia, uma lei espiritual que você venha a conhecer por alguma circunstância, aquilo não fazia parte do teu intelecto. Porque o espiritual não está no intelecto. O espiritual está mais acima. Então, para você chegar a entrar em contato com uma lei espiritual e perceber que aquilo é importante, que aquilo é assim, precisa que você tenha um certo silêncio interior. Senão você nem percebe. Veja, existe um livro clássico de espiritualidade que se chama A Voz do Silêncio, um livro de Blavatsky. As pessoas pensam que compreendem aquele livro. A maioria lê aquele livro, não sei porquê, não sei como conseguem ler se não estão em silêncio interior para poder perceber o que está ali, para poder perceber aquela energia. E outras coisas também, não que se nós não temos silêncio interior, não chegamos a perceber o valor, não chegamos a perceber o que
está por trás de tudo aquilo. Uma lei espiritual, por exemplo, uma lei espiritual mais profunda, não tem um significado que você capte intelectualmente. Intelectualmente, você capta só a parte externa daquela lei. Mas para você realmente compreender a lei, para você realmente compreender tudo aquilo que a lei está te passando, tudo que a lei está te ensinando, precisa um certo silêncio interior. Senão você fica na superficialidade da lei. Veja, nós somos muito elementares nesse assunto. Porque existe uma lei que tem duas palavras: não matar. E nós matamos animais todos os dias e comemos animais todos os dias. O que é isso? Isso é falta de capacidade de penetrar a lei. E isto é uma coisa que tão óbvia, não? Que não precisa muita atenção para penetrar esta lei. Tão clara. Mas aí, como nós não temos silêncio interior, não chega a nos incomodar que exista uma lei chamada não matar e que a gente coma cadáveres de animais todos os dias. Então, é uma coisa que, veja, a falta de silêncio interior, porque se houver um mínimo de silêncio interior, isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque você, com silêncio interior, você tem espaço lá dentro para absorver esta lei e deixar esta lei trabalhar dentro de você. Se você acha que segue a lei não matar e que come animais mortos, assassinados, então você realmente não recebeu esta lei. Faça um pouco de silêncio interior e aí você vai começar a perceber melhor as leis. E quando a gente realmente percebe uma lei e realmente confirma aquela lei em si, não tem como a vida não mudar. Não tem como. Então, quando você cuida de fazer silêncio interior, começa por reduzir pela metade o número de palavras que você pronuncia cada dia. Isto é uma regra básica. Regra básica. Se você fala sem parar, procure fazer pausas. Se você faz pausas, aí procure ver quantas horas você fala por dia. Reduza um pouco isto, vai reduzindo, vai controlando, vai reduzindo. E aí você vai fazendo silêncio interior. Porque à medida que você vai reduzindo o número de palavras que fala, repito, não é faltar com a palavra para os outros. Porque isto é uma questão de caridade. Ou é uma questão de serviço. Falar o que o outro precisa ouvir. Não está se falando de mutismo. Nós estamos falando de autocontrole. Porque quando você começa a ter autocontrole, o outro percebe. E se você tem um autocontrole permanente, o outro percebe mais ainda. E começa então a se transformar. Se transformar por aquilo que ele observa em você. E isso tudo vai ampliando o nosso silêncio interior. Ou melhor, isso tudo vai fazendo com que comece a aparecer um pouco de silêncio interior dentro de nós. E a partir daí, você fala muito menos. E quanto menos você falar coisas supérfluas, menos karma com a matéria você cria. Então, se você fala sem parar, você está criando karma com tudo aquilo com que você está se coligando. Imagine duas pessoas numa conversa social. Imagina a carga de karma que estão ali acumulando. Porque estão falando dos outros, estão falando das situações externas, estão falando de tantas coisas inúteis, e tudo aquilo é contato kármico. Você está fazendo contato com aquilo com que você está falando. Você está fazendo contato kármico com aquilo que você está pensando. Então, se você pensa
na guerra que está acontecendo lá não sei onde, isso você forma um fio kármico com aquela guerra, compreende? E a sua mente está cheia de coisas que estão coligadas com aquela guerra. E depois que você fica com fios ligados com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, adeus silêncio interior. Acabou. Acabou o silêncio interior. E se não tem silêncio interior, você não tem aquela fonte de instrução que vem do seu interior. Não vem da sua mente. Vem de uma outra coisa, que pode ser a sua alma. Ou se você tem um silêncio interior jamais instalado, então o que vem de dentro de você pode ser da sua espírito, pode ser da sua mônada. Ou se você tem isto ainda mais instalado e você já está mais livre de coisas humanas, então pode vir uma coisa da hierarquia para você. Pode vir uma coisa da fonte para a qual você está orando ou para que você está conectado. E aquilo vem para você. Mas sem silêncio interior, tudo isso fica cerceado, tudo isso fica impossibilitado de acontecer. Para o ser consciente agitado e pouco concentrado, o silêncio incomoda. Essas coisas nós temos que saber, porque não podemos estar forçando uma coisa que tem uma causa. Então, se você está agitado e se você não trabalha a concentração, o silêncio começa a te incomodar. As pessoas ficam incomodadas quando tem silêncio. Isto porque ela está agitada, está pouco concentrada. Então, o trabalho de concentração, o trabalho de controle da agitação, isso é básico, isso é como tabuada, como aprender tabuada isso. Se você está agitado, se você não está concentrado, não é? O silêncio interior começa a te incomodar. Uma vez, nós começamos logo no começo de Figueira a trabalhar o silêncio um pouquinho insistentemente, porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar quietas. Então se trabalhava isso assim um pouco insistentemente. E via-se que certas pessoas estavam muito incomodadas. Chegavam no lugar, encontrava tudo silencioso e ficava logo agitado, incomoda. Mas aí você não vai quebrar o silêncio por causa disso. Esta pessoa tem que se tornar consciente de que ela precisa deixar de ser agitada para começar a aceitar o silêncio, senão ela fica inquieta. Mas isso é um problema dela, não é um problema do silêncio. Se ela consegue, não? Se ela consegue se ordenar um pouco e se consegue de estar coligada com coisas reais e não conectada com ilusões, porque são as ilusões que deixam a gente agitado. A gente tem que pensar em alguma coisa, a gente tem que estar tratando de alguma coisa. Mas se aquilo é real, não tem por que ficar agitado. E não tem por que não conseguir ficar em silêncio. Tudo isso é uma questão de educação geral. E que nós precisamos, não é, cuidar disso seriamente, se queremos que a nossa oração surta ainda mais efeito do que está surtindo. E como são poucos os que oram, como são poucos os que atendem a um pedido de oração da hierarquia, se aperfeiçoam no sentido de fazer mais silêncio em si, esta oração vai valer muito mais. E vai ter mais valor e vai servir muito mais. Agora, então quando você está agitado, o silêncio te incomoda. Quando você não quer saber da verdade,
Quando você quer permanecer na ilusão, na mentira e no engano, aí o silêncio para você é uma ameaça. Então tem gente que fica incomodada com o silêncio e outros se sentem ameaçados pelo silêncio. Aqui é um outro grau de falta de educação. Isto é um outro grau. Então aqui o silêncio te ameaça. Não é que o silêncio te incomoda. Te incomoda porque você está agitado. Agora, quando você quer mentir para você mesmo, quando você não quer saber a verdade, aí o silêncio para você é uma ameaça. E aí precisa ter cuidado. Porque se você faz silêncio em volta da pessoa, a pessoa pode ficar até desequilibrada. Porque para ela é uma ameaça aquilo. E então, há muita gente que não consegue ficar calada, há muita gente que não consegue só falar o necessário, ou porque o silêncio está incomodando ou está ameaçando de qualquer coisa. Mas aí a causa está nela. E ela é que tem que resolver isto. Agora, o silêncio começa a ser percebido, e se ele começa a ser percebido, e se a gente não se sente ameaçado e nem se sente incomodado, se ele começa a ser percebido, então isso ajuda para que a gente se volte para dentro de si. Porque aí, se esse silêncio começa a ser percebido, você se volta para ele e sente, não é bem um bem-estar. Bem-estar é coisa humana daqui da Terra. Quando você se volta e sente aquele silêncio ali dentro, você experimenta a paz. E aí você começa a viver o que é a paz, você começa a perceber o que é a paz. E essa aproximação é gradual. De repente você, sem perceber, de repente entrou em silêncio, percebeu, conseguiu perceber que sentiu uma paz. Aí você começa a amar o silêncio. Aí você começa a realmente dar valor para o silêncio. E essa aproximação com o silêncio é gradual. Se você percebe o silêncio uma vez e percebe o que é aquilo, aí você teria que tentar repetir aquele estado, aquela circunstância que te levaram a sentir isto. E aí começa a rejeitar o resto. Então se você sente isto por alguns segundos, você aí começa a ver como é que você chegou naquela experiência. Se dê esse trabalho de se estudar, de estudar o que acontece com você. Como é que eu cheguei? O que estava acontecendo quando eu cheguei naqueles 2, 3 segundos de paz? Quando eu cheguei a sentir isto? O que estava acontecendo? O que foi que eu fiz? Que eu fiquei alguns segundos esquecido de mim, que eu esqueci de mim, esqueci de toda essa estrutura, esqueci de toda essa armadura, esqueci de toda esta mentira que é a minha parte externa. O que aconteceu que eu consegui esquecer isto naquele momento? Se estude. Estude você mesmo. E se você quer estudar você, não é ficar contando o que você faz, o que você fez. Estude aquilo que aconteceu de real dentro de você. Do seguinte sentido, como é que eu cheguei nisso? O que estava acontecendo que aconteceu isso de repente? Aí procure repetir aquilo. Procure se abrir para que aquilo se repita. E olha que se repete, hein? Se repete porque tudo aquilo de válido que está dentro de nós, a alma, a mônada, espírito, tudo aquilo está aguardando que você abra espaço para ele poder se manifestar, para ele poder viver aqui. Porque do jeito que a maioria faz,
A alma, o espírito, não tem como surgir aqui. Não tem como abrir caminho. Não tem como fazer alguma coisa aqui. E as obras humanas, vocês veem tudo o que são, né? Nas obras humanas, para você abrir uma estrada, você precisa cortar uma série de árvores que são nobres, que estão ali com uma função no planeta, e você destrói tudo aquilo para abrir uma estrada, para levar para onde? Para levar para essas coisas para onde as nossas estradas levam, né? Que podiam ser a metade das nossas estradas, e deixar isto como está, não é? Mas isto tudo é falta de silêncio interior. Agora, é pelo silêncio que vibrações supramentais podem chegar até a vida externa. Nós somos um ser de vibrações, não? E temos consciência das nossas vibrações aqui no plano físico. Às vezes temos consciência da vibração do nosso emocional, nem sempre. Nem sabemos o que estamos sentindo, está vibrando aí pessimamente, mas não está nem percebendo. Mas a vibração no plano físico se chega a perceber. Agora, se essas vibrações mudam, se você se acalma e se você tem uma ligação com o seu silêncio, a sua vibração muda. E quando a sua vibração muda, aquelas vibrações que estão além da sua mente começam a se aproximar e você começa a percebê-las. Isso chama-se vida supramental. Porque nós estamos numa vida tipicamente mental e se vê pelo resultado. Então, nós estamos numa vida tipicamente mental. Com o silêncio, com o cultivo do silêncio, começam as vibrações supramentais, começam a se aproximar, começam a descer. As vibrações supramentais começam a permear a sua mente, essa mente concreta que nós temos e que faz esse barulho todo. Então, as vibrações supramentais que existem no nosso ser. Nós temos vibrações supramentais um pouquinho além da mente, no nível intuitivo. Temos vibrações do nível da alma, temos vibrações do corpo de luz, temos vibrações da mônada, do espírito, temos vibração do nosso regente. Tem muita vibração supramental para descer e ir permeando a nossa mente. Porque aí vai permeando a nossa mente e aí essas vibrações vão descendo, vão curando o nosso corpo emocional. E se você é fiel a esse processo, essas vibrações vão descendo, chegam até o teu corpo físico. E no teu corpo físico podem realizar até milagres. Podem realizar coisas que, se não vier uma vibração do alto, o corpo físico não consegue resolver, porque ele já está envenenado, já está condicionado, já está desorganizado, não? Então nós precisamos do que é supramental, precisamos daquilo que está além da mente, que aquilo desça. Então isto aqui tem muita repercussão. O silêncio tem muita repercussão. E num encontro como este, por exemplo, em que a gente está em contato com uma vibração que vem de um nível espiritual, de um nível divino, através dessas aparições, isso é uma oportunidade realmente fora do comum para você começar a perceber a vibração supramental, a vibração que vem do alto e que vai permeando todo o seu ser. Vamos ver diante das aparições que ainda nos restam, não? Porque isso tem um processo, isso não vai ser permanente. Por enquanto não é uma coisa que esteja instalada permanentemente. Estamos sendo avisados que isto, a uma certa altura, vai terminar.
Vai terminar porque essas energias vão ter outras coisas para fazer em benefício da própria humanidade. E para isso precisa que a gente já tenha assumido esse processo, que a gente já tenha percebido do que se trata e que a gente tenha contribuído com o nosso trabalho para isso. Bom, voltando ao assunto do silêncio aqui na prática, não? É através do silêncio que começa a emergir uma certa compreensão das coisas que ainda nós não temos. Então você pode, por exemplo, numa reunião, falar sobre uma lei, explicar uma lei, convidar todos a observarem aquela lei, mas aqueles que estão em maior silêncio interior captam aquela lei muito mais do que aqueles que estão naquele ruído permanente interno. Então, o silêncio aumenta a nossa compreensão. E não é só com aquilo que a gente recebe de como leis ou como coisas novas. O silêncio também aumenta a nossa compreensão pelo que está acontecendo. Quando você está cheio de ruídos, quando você é um ruído só, você não percebe nada do que está vivendo, não compreende o que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo é exatamente o que nós precisamos que aconteça para nós evoluirmos. Mas se não há um mínimo de silêncio na nossa mente, na nossa consciência, nós não compreendemos o que está acontecendo. Aqui deve estar acontecendo alguma coisa que não é sempre que acontece. Mas se eu não estiver em silêncio interior, eu não percebo isso. Eu estou ouvindo uma pessoa falar, estou compreendendo, mas não está acontecendo nada. Por falta de silêncio interior. Porque não está aumentando a minha compreensão. E um exercício como esse, que acaba em 1 hora, deve ter mexido com a sua compreensão. E você, diante de um fato da vida, vai compreender aquele fato muito melhor do que quando você não compreendia. E isso aconteceu porque houve um silêncio e aquele silêncio foi preenchido por algo que você ainda não tinha. Então, é muito importante nós estarmos um pouco esquecidos das nossas coisas, desses nossos problemas fictícios, problemas que não existem. Os nossos problemas não existem no mundo superior. Só existem neste mundo inferior, os nossos problemas. Então, se a gente não esquece de si por um momento, se a gente não faz um momento de silêncio, a gente nunca se libera desta faina aqui. Porque não chega a perceber o silêncio dentro de si. Não chega a perceber isto. Do silêncio também vem a força para nós entrarmos por novos caminhos. Os caminhos que a gente encontrou por graça de Deus um caminho. Mas os caminhos são tantos, os caminhos, as variações do caminho são tantos. E se você tem silêncio interior, ou um princípio de silêncio interior, você vai encontrando caminhos um pouquinho mais evoluídos sempre. Porque a tendência humana é uma tendência de se cristalizar. Então você encontrou um caminho, pronto. Encontrei o caminho, não tenho que pensar em mais nada. Você vai dar com a cabeça em um muro daqui a pouco. Porque se você encontrou um caminho, aquele caminho tem que te levar para uma coisa mais adiantada, mais evoluída. E não ficar naquela coisa estratificada, naquela rotina
E isso é por falta de silêncio interior. Porque o silêncio faz com que você veja, com que você perceba a progressão daquele caminho. Que às vezes te levou até um ponto e que você chega num ponto ali, você tem que se esquecer um pouco de si para dar outro passo. Porque é desconhecido o que vem depois. Num caminho, o passo seguinte é sempre desconhecido. O passo seguinte não é previsível. E isso precisa de silêncio interior. E aqui se diz também que o silêncio dissolve em você estados antigos. Estados antigos. Estados que são inúteis. Certas recordações que te perseguem, que ficam como um peso nas suas costas. E você não sabe como esquecer daquilo, você não sabe como se liberar daquilo. E tem gente muito inteligente que carrega certos pesos nas costas e não consegue se livrar daquilo. E fica lutando, fica num conflito, fica num zumbido com aquilo, que não sai do ouvido interno dele. E isto aqui é falta de silêncio. Faça silêncio. É sua mente que está fazendo esse barulho todo? Procure fazer silêncio mental. Como que eu faço silêncio mental? Uma pessoa estava perguntando. Você faz silêncio mental pensando em coisas positivas. Tudo de negativo que aparece, você tira, joga fora, muda o pensamento, que você vai chegando ao silêncio mental. E um dia você encontra uma instrução adequada para você, que aí você vira uma chave, não é? E está num outro ponto mental evolutivo. Mas para isso tudo precisa amar o silêncio. E é o amor ao silêncio, é o respeito pelo silêncio, é a decisão de fazer silêncio em si. É isto que vai atrair tudo isto. Isto vai criar as circunstâncias para você estar dentro de uma realidade mais palpável. O silêncio cura. Então, você vai descobrir a um certo momento que você não sabe como resolver uma coisa, ou não sabe como resolver uma coisa mental. De repente, você foi curado daquilo. E foi o silêncio que produziu isso. Foi algum momento mágico que aconteceu de silêncio dentro de você que produziu aquela cura. Quando nós passamos por uma enfermidade, coisa que neste planeta é muito natural, porque este é um planeta doente, a que está aqui em cima está sujeita a doenças, porque este é um planeta doente, que precisa ser curado. Então todos nós estamos sujeitos a doenças, E quando nós temos falta de silêncio, todas as doenças que naturalmente estão influindo sobre nós e querendo entram, porque encontram um ambiente favorável. Ao passo que se você tiver um silêncio já trabalhado, algumas doenças nem chegam a se aproximar, porque a doença é uma desarmonia. A doença é uma desarmonia em si. E se você está silencioso, ela tem mais dificuldade para chegar, ela tem mais dificuldade para se infiltrar. Porque ela, como desarmonia, não fica bem num lugar harmonioso, não fica bem num lugar silencioso. Então tem gente que vai se deteriorando aos poucos, à medida que vão passando os anos, por falta de silêncio. E quanto mais se entregam
a esse rumor todo, quanto mais se entregam a esta falta de controle, mais vão adoecendo. Porque a doença encontra um ambiente favorável. Ela, como desarmonia, fica bem num lugar desarmonizado. Então o silêncio, a não ser nos casos kármicos, o silêncio mantém a saúde. O silêncio mantém a saúde. Um dia eu perguntei para uma abadesa de um monastério de clausura e um monastério de voto de silêncio. Mas voto de silêncio mesmo onde não se falava. Existe isso. Não se falava, só se falava coisas para contato, nada mais. E eu disse, como é o assunto do silêncio aqui? Digo, as mais silenciosas chegam a uma certa idade e não ficam doentes. As menos silenciosas, com 30, 35 anos, já estão doentes. Constatado por uma abadesa. Bom, então o silêncio cura, o silêncio regenera. Há curadores que aconselham, quando recebem alguém que esteja buscando a cura, não? Ele aconselha. Ele diz, fale a metade do que você fala. Fale a metade do que você fala. Aí você se abre à cura. Aí a cura pode agir em você. O silêncio também transmuta. O silêncio transmuta. Nós recebemos energias de todo tipo a todo momento. E se nós estamos falando sem parar, aquilo não é transmutado, não. Aquilo não é transformado. Você vai recebendo isso, vai assimilando isto. Pode imaginar o resultado disto. Ao passo que se você cultiva o silêncio transmuta. Então, se você conhece o valor do silêncio e se você usa esse instrumento que é o silêncio dentro de você, muita coisa negativa, muita força destrutiva chega até você e você automaticamente o silêncio transmuta. Você não faz nenhum trabalho para transmutar aquilo. Aquilo é transmutado pelo silêncio que encontra dentro de você. E aqui que diz que o silêncio transmuta. O silêncio transmuta. Agora, se você está diante de uma situação onde muitas forças negativas estão circulando e você não está em silêncio, você está pensando naquilo, você está com medo daquilo, você está combatendo aquilo, está se ocupando daquilo, isso aqui é diferente. Ao passo que se você está num relativo silêncio interior, aquilo passa por você assim, vai deslizando e vai embora. Então, isto é muito importante, sabe? É muito importante. E isso começa com o controle da palavra. Quando você já tem um relativo controle da palavra, porque controle da palavra total é muito difícil, você encontrar quem tenha. Mas controle da palavra total é aquele que vai falar uma coisa e se dá conta e não fala. Ou ele começa a falar, interrompe, pede desculpa, não termina de falar porque ele percebeu que aquilo vai mexer com o silêncio interno dele. Então, é preciso que a gente trabalhe isso. Porque o silêncio cura, o silêncio regenera o que está doente, o silêncio transmuta aquilo que chega e te colocaria em desordem, e o silêncio te eleva. O silêncio te eleva. Porque você em silêncio não está recolhendo coisas. Então você não está ficando mais pesado daquilo que você está absorvendo de inútil. Então o silêncio vai te transmutando o que já tem, você vai recolhendo menos, o silêncio vai te elevando. O silêncio vai elevando a sua vibração. Agora,
Eu sei, se você for consultar o psiquiatra, ele diz, você está se reprimindo, é o que todo psiquiatra diz. Você está se reprimindo. Não, não estou me reprimindo. Eu estou fazendo uma coisa consciente. Estou fazendo um trabalho, eu não estou me reprimindo. Eu estou me reprimindo quando eu seguro uma coisa, mas não faço outra. Mas se eu estou me controlando e se eu estou fazendo coisas melhores, eu não estou me reprimindo. Se eu estou vendo que eu me controlando, eu estou sendo melhor, eu não estou me reprimindo. Eu estou me reprimindo quando eu me controlo egoístamente. Eu me controlo, seguro tudo aquilo, de repente explode. Mas se eu controlo aquilo e dou um pouco mais, sinto que estou dando melhor as coisas, não tem como ficar reprimido. Você está se higienizando, não se reprimindo. Mas não está ali tolhido. À medida que você está segurando uma coisa, está surgindo outra de dentro que transforma aquilo, transmuta aquilo. E você fica liberado daquilo, fica mudado. Bem, isso é uma coisa que a gente precisa ver se assume, não? E se observar o que está acontecendo. Aqui, justamente nesse mesmo momento, a hierarquia passou a oração pelos reinos da natureza. E esta oração que a hierarquia passou é uma verdadeira receita para você trabalhar tudo isso. Porque é uma oração pelos reinos da natureza que são os que mais precisam de oração nesse momento, além do planeta, logicamente, e da humanidade como um todo. Mas se você faz esse exercício, não? De orar pelos reinos da natureza, que inclui o humano, se você faz esse exercício, você está fazendo um serviço que vai retornar a você como paz, vai retornar a você como silêncio, se você faz esse exercício direito. Porque dizer para um público que fique quieto, que se contenha, a maioria não sabe fazer isto e se reprime. Mas aí, se ela sabe que nós precisamos tanto de oração e diz, orem pelos reinos da natureza, é uma forma da gente se descentrar. É uma forma da gente sair de si um pouco. É uma forma de você aplicar 150 contas, quantas forem, pelos reinos da natureza. É uma forma de você esquecer, de você deixar este ego um pouco. De você estar deixando de pensar em si um momento. E de repente aí começa um pouco de silêncio. Então, essa oração dos reinos da natureza, isso é algo que nós devíamos nos interessar por isso, como parte, inclusive, do trabalho sobre nós mesmos. Porque enquanto você está orando pelo reino mineral, que está sendo desrespeitado é pouco, que está sendo violentado pelo homem. Porque quando você coloca produtos químicos na água, você vai matando aquela água. Aquela água vai ficando morta. Então, nós estamos em débito com todos os reinos. Mineral, vegetal, animal, humano. Estamos em débito com o reino humano também, porque não estamos orando para o reino humano o suficiente, que é o que mais precisa de oração. E depois o reino dévico. Então, isto é uma forma de nós estarmos nos ocupando finalmente de algo que não é o nosso ego. Estamos nos ocupando do bem para um outro reino que está aqui habitando conosco esse planeta. Então, para encerrar esta partilha, eu gostaria de chamar a atenção
E isto tem o título de Rosário pela Salvação dos Reinos da Natureza. Isso deve estar a uma certa altura na internet, porque essa é uma oração que foi pedida para ser feita por todos. Então procurem essa oração, porque um dia desses nós vamos estudar esta oração com um pouco mais de profundidade. E vamos ver do que se trata você orar pelo reino mineral, do que se trata você orar pelo reino vegetal, do que se trata você orar pelo reino animal, pelo reino humano e pelo reino dévico. Pelo reino dévico é uma questão de gratidão, porque o reino dévico trabalha para nós o tempo todo. O reino dévico é muito obediente, não é como nós que temos livre-arbítrio. O reino dévico não tem livre-arbítrio e existe para nos ajudar também e para ajudar a natureza. Então, nós, com contato com o reino dévico, orando pelo reino dévico, estamos fazendo um contato com algo que é muito positivo e que muitas coisas no nosso corpo físico, no nosso corpo etérico, no nosso corpo astral, são restauradas graças à presença do reino dévico. Então nós teríamos que ter uma relação um pouco mais consciente com este reino. Reino que não é físico, ele está num plano físico sutil. Então essas orações nos levam a fazer contatos com isso. Essa série de orações, que é chamada de salvação dos reinos da natureza, então aparentemente nós estamos fazendo um trabalho para os reinos da natureza e estamos fazendo um trabalho imenso para nós, porque estamos nos coligando com esses reinos da natureza que assim vão agir muito mais à vontade dentro de nós. Fazemos união com os reinos da natureza. Então temos que estudar essa oração proximamente, com bastante abertura de coração, para que essa oração realmente se torne efetiva dentro de nós. E devemos muita oração para o reino vegetal. Para o reino animal nem se fala, não é? O reino humano, que é muito necessitado de oração, e essas orações pelo reino dévico. Como é que se fará isso? Não, vamos descobrir. Vamos descobrir, porque isso deve entrar na nossa prática de união com os outros reinos da natureza, está bom? Uma pessoa está chamando a nossa atenção para que a gente se tornou vegetariano e a gente se esqueceu de pôr de lado os produtos que não são carne, mas que são leite, são outras coisas tiradas do reino animal e que é roubado. O leite, por exemplo, que nós tomamos, foi roubado dos bezerros, porque os bezerros são tirados das mães, não é? Porque precisa tirar todo o leite das mães para nós. E os bezerros vão comer outras coisas, que não é nada natural. Então nós estamos desvirtuando essa espécie, estamos desvirtuando esses animais. À medida que os bezerros vão nascendo, vão ficando desvirtuados, porque não mamam mais na mãe, porque o leite é tirado para nós. Então, esta pessoa está chamando atenção para isso, e aqueles que estão interessados em abolir tudo o que é produto animal na alimentação, inclusive o leite, tudo, leiam o livro Galacto. Isso. Está aí. Galactolatria. É de uma cientista chamada Sônia Felipe, e vocês ali vão se surpreender. E aqueles que já estão abertos para não explorarem o reino animal, aqueles que estão abertos a assumir o seu papel diante do reino animal, leiam este livro, porque quem for sensível não é capaz mais de tomar leite. Então, vamos trabalhar nesse sentido
E não é só em benefício do reino animal. Ela explica, como cientista, o quanto nós tomarmos leite, nós prolongamos a nossa infância. Porque leite é uma coisa que se dá só para beber. A natureza fez a mãe ter leite, não a vaca, a mãe ter leite para amamentar o filho. Mas chega a uma certa altura, aquele filho precisa de outra coisa, não mais de leite. E nós continuamos bebendo leite até o fim da vida, isto é, mantendo em nós aquele complexo de infância. Sempre dependendo, como se fosse o leite materno até... Só que não é mais o leite materno, é o leite da pobre da vaca que ficou sem o leite para dar para o filho dela. Compreende? É um livro que abre a nossa consciência desse ponto de vista. E como cientista, ela dá até receitas para a gente fazer leite de outras coisas que não é dos animais. Quem está viciado em leite e crianças que já estão viciadas e que precisam de leite, lá tem formas de fazer outros leites que não é de animal. São leites de plantas, de ervas, que as crianças gostam muito também. Então, a gente precisa alertar as pessoas com respeito a certas coisas, mas precisa também dar uma solução. Então, aqueles que acham impossível não usar mais produto animal na alimentação, leiam a galactoterapia que vocês vão ver. Como tudo tem jeito. Agora, precisa que a gente esteja disposto a abrir a consciência, que a gente esteja disposto a se transformar. Querendo se transformar, aparecem os meios. Quando nós abolimos aqui todo o produto animal, não? E quando se perguntou como vamos fazer com essas pessoas que estão habituadas com leite, com queijo, com manteiga, com isso tudo, apareceu este livro. A autora mandou esse livro direto para cá, sem saber de nada qual era o nosso problema. E o livro está aí, e aqueles que têm, está nas bibliotecas também, e aqueles que têm problema em tirar isso e aquilo, manteiga, queijo, leite, leiam esse livro que vão ver que talvez aí está a chave para muita coisa, está a solução para muita coisa. Porque beber leite depois que você não é mais uma criança, isto não é um alimento próprio para um adulto. Um adulto que bebe leite é um adulto que não se desligou ainda do peito da mãe. E isso é uma forma indireta de estar mantido naquela situação. E isso no plano psíquico é algo que, no plano oculto, é algo que persegue as mães. De forma que vamos nos cultivar um pouco, vamos abrir caminhos dentro de nós para que nos libertemos de certas coisas. Agora, há pessoas que não querem se libertar, há pessoas que gostam de viver escravizadas, que gostam de viver presas, tolhidas, porque é mais cômodo. Enquanto você está presa, você não tem que se esforçar para se transformar. Você está presa e dá-se a desculpa que está presa e pronto. Não é? Então aí precisa que a gente vá se abrindo. Tem pessoas que estão rindo. É isso mesmo, melhor rir, não é? Chorar não precisa. Obrigado.